Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, dia 82 do nosso propósito, 365 dias de oração até o altar. Glória a Deus que já nos deu essa vitória, por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E o tema de hoje é uma pessoa cuja vida é exemplo para os filhos. Nós vamos orar com base no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. E diz assim a palavra do Senhor: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e, até quando envelhecer, não se desviará dele. Louvado seja Deus, né? Para quem tem filhos pequenos, o Senhor está te dando a receita de como fazer com que lá no futuro seus filhos sejam coroa para sua cabeça, com que lá no futuro seus filhos tragam alegria para o seu coração. Porque aqueles que não puderam instruir os seus filhos pequenos no caminho do Senhor, ao chegar na fase adulta, muitos passaram a enfrentar desafios, dificuldades, né? Mas com o Senhor a vitória é certa. Mas, para aqueles que estão no início da jornada, essa é a receita. E por que você vai orar ao Senhor? Para que essa pessoa, alvo das suas orações, seja exemplo na sua casa. Porque você e o seu cônjuge, seja sua esposa, seu marido, vocês são espelho para os filhos de vocês são exemplo. E aquilo que os filhos de vocês virem na sua vida, consciente ou inconscientemente, eles vão dar continuidade no futuro. Se você cria com amor, se você é uma pessoa amorosa dentro de casa, a probabilidade é que você tenha filhos amorosos na sua velhice. Se você instrui ele nos caminhos do Senhor, se você mostra o lado agradável, recompensador de servir a Deus, e eles descobrem isso ao longo das suas vidas, né? Ao lado de vocês, enquanto puderem estar em casa, eles darão continuidades na fase adulta, porque foram instruídos, não apenas com palavras, mas com atitudes. Infelizmente, há homens e mulheres que estão no altar, e que mesmo tendo cargos, alguns até sendo chamados de pastores, no compartilhar do pão em casa, no sentar da mesa, não dão exemplos de homens e mulheres de Deus. Muitas vezes tem boca maldizente, agoreira ou zombadora, tem condutas que não condizem com aquilo que eles pregam na igreja, com aquilo que eles pregam quando estão evangelizando, com aquilo que os próprios filhos ouvem nas escolinhas dominicais. E por isso o filho vai crescendo com aversão ao evangelho. O filho vai crescendo enxergando a caminhada com Deus de uma forma distorcida que não condiz com a realidade. Então esse jovem, essa moça lá na frente, muito provavelmente se desviará do Senhor, ou talvez nem chegará a conhecê-lo, porque a pedra de tropeço estava dentro de casa. Essa é uma realidade. Então você vai orar ao Senhor para que não apenas você, mas também sua esposa e seu marido, seja alguém cuja vida sirva de inspiração para os próprios filhos. Seja exemplo de honra, exemplo de amor, exemplo de condizência daquilo que se diz com o que se faz, exemplo de quem vê o poder de Deus operar em sua vida, de quem tem tanta intimidade com Deus que o braço forte do Senhor se materializa dentro da sua casa. E quando seus filhos crescerem, e nos momentos de angústias e dificuldades, eles clamarão ao Deus dos pais deles, ao Deus da mãe deles. Eles dirão: Deus da minha mãe, ser servido de ouvir a minha oração. Por isso,
Empregue seu coração a buscar no Senhor, ser essa pessoa e ter ao seu lado essa pessoa, para que a sua casa seja reflexo da ordenança, do agir do próprio Deus. Como eu sempre digo aqui e repito, o nosso Deus, o Deus o qual você está buscando, é o Deus de ordem. E sendo Deus de ordem, Ele é fiel para pôr a sua vida em ordem também. Ele é fiel para que quando você construir a sua nova casa ou reconstruir, colocar em ordem. Lembre que o segredo é a oração. É orar sem cessar, sem vacilar, sem desistir. Faça como o rei Davi. Peça a Deus força, um espírito inabalável, um coração reto. Amém? O Espírito do Senhor continue ministrando no seu coração. Fale fortemente aquilo que você precisa ouvir. E encontre cada um dos que estão envolvidos comigo nesse propósito de oração de uma forma bem particular. Oremos, em nome de Jesus. Poderoso Deus e eterno Rei da Glória, eu oro em nome de Jesus. Pai, nós unimos a nossa fé nesse momento para buscar essa porção de hoje, para que essas pessoas que são alvo das nossas orações, estando em nossas vidas, sejam pessoas que exalam o exemplo do Senhor, sejam exemplo para os seus próprios filhos na sua conduta diária. E nós buscamos isso do Senhor, porque o Senhor é não apenas o Deus que transforma, mas também o Deus que edifica, que constrói desde as bases, porque o Senhor é a própria sabedoria e é aquele que dá sabedoria a quem te pede. Por isso, meu Pai, reveste-nos da tua sabedoria, cada um dos que estão envolvidos nesse propósito de oração. Entra, Senhor, em nossas casas, enche-nos da tua instrução, sejam sábias as nossas palavras, sejam sábios os nossos caminhos, o nosso proceder perante o Senhor e perante aqueles a quem nós devemos exalar exemplo de homem e mulher do Senhor dos Exércitos, exemplo de servo do Senhor. Aleluia. Venha, Pai, nos dê sabedoria, enche essas pessoas que são alvo das nossas orações, do seu poder e transforma. Jesus, quebra os vasos e ali, meu Deus, tira tudo que é sujo, cata as impurezas, limpa a terra, Jesus, derrama água viva e modela o barro e refaz o vaso. Senhor, faz um vaso novo, vaso de honra na casa do Senhor, com a mente sã, pensamentos transformados, coração reto, espírito inabalável e a boa palavra do Senhor na boca, na ponta da língua, e a unção da fidelidade, da comunhão, no partir do pão em nossos lares. Faça isso, meu Deus. Visita cada uma dessas pessoas que estão orando comigo de uma forma bem particular. Entra, Senhor, com libertação, entra com cura, entra, meu Deus, com livramentos e entra com salvação. É o que nós te pedimos. Teu doce Espírito continuará intercedendo por nós, eu creio, com gemidos inexprimíveis, e nós te agradecemos por mais essa porção que o Senhor nos concede hoje. Tomamos posse dessa bênção, eu tomo posse dessa bênção no nome de Jesus, eu tomo posse dessa bênção hoje no nome de Jesus. E assim, esses que oram comigo, essa pessoa que ora comigo também toma posse. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que graças a Deus já nos deu essa vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se o Senhor é por nós,
quem será contra nós? A vitória é nossa, em nome de Jesus. A vitória é nossa, em nome de Jesus. E a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém.